Muito bem, senhoras e senhores, nós estamos chegando ao final da sessão e eu quero relembrar aqui aos jurados que na sexta-feira, então depois de amanhã, dia 21, nós teremos sessão, vocês devem voltar. Amanhã não temos, mas na sexta-feira, dia 21, devem voltar. Os estagiários que têm as suas fichas vão ficar aqui à direita após a leitura da sentença e os oficiais vão entregar suas fichas carimbadas e assinadas. Nós queremos agradecer aos estudantes da PUC que vieram acompanhados da professora que se fez presente aqui, os demais alunos também. Eu quero nesse momento também agradecer ao Centro de Comunicação Social do Tribunal de Justiça, em razão da nossa transmissão online, e eu faço na pessoa do Pedro Ivo, que transmita, portanto, aos demais os nossos agradecimentos. Ao Rota Jurídica também, da jornalista Marília Costa e Silva, que também está fazendo a transmissão ao vivo online. E também cumprimentar as pessoas que aqui estiveram participando, os serventuários da Justiça, os policiais militares, cumprimentar o representante do Ministério Público, na pessoa do doutor Aguinaldo, hoje a assistência da acusação na pessoa do advogado doutor Valdomiro, que está acompanhado da sua filha, e quero também agradecer a colaboração do doutor Ramon Cândido da Silva, que aceitou, no caso, o encargo de fazer a defesa do acusado, quando pedido para ser nomeado, como sempre faz, não foge à luta, e hoje acompanhada aqui de sua sobrinha, né, veio, e eu quero agradecer por mais essa colaboração que é dada. Nós vamos fazer a leitura da sentença, dizendo que na leitura da sentença não pode haver nenhuma manifestação por parte do plenário. Ela tem que ser lida e após o término os trabalhos dados por encerrados. Nós vamos então todos de pé para a leitura da sentença. Luiz Guilherme Elias Cavalcante, já qualificado nos autos, foi pronunciado como incurso por 2 vezes nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3, do Código Penal Brasileiro, pelos homicídios das vítimas Luiz Gonzaga de Souza Cavalcante e Laís Santiago Rodrigues, fato ocorrido na madrugada do dia 26 de agosto de 2012 na rua Rio das Garças, quadra 4A, lote 18, conjunto habitacional Aruanã 2, nesta capital. Foi o acusado, nesta data, submetido a julgamento pelo primeiro tribunal do júri. Após a instalação da sessão, seguiram-se os demais atos previstos para o procedimento em plenário. No momento do debate, o representante do Ministério Público e o assistente de acusação requereram a condenação do acusado nos limites da pronúncia. A defesa, por sua vez, requereu o reconhecimento da semi-imputabilidade, sob o argumento de que o acusado era inteiramente capaz de entender o caráter lícito de sua conduta e parcialmente capaz de determinar-se de acordo com esse entendimento, tendo em vista sofrer de perturbação da saúde mental e transtorno de personalidade, F60. O Conselho de Sentença se declarou apto ao veredito de mérito, passando à votação da primeira série de quesitos, quando reconheceu a materialidade, atribuindo ao acusado a autoria das lesões sofridas pela vítima Luiz Gonzaga e que a levaram a óbito. Exposto o quesito absolutório, foi rejeitado pelos jurados. Os juízes, de fato, rejeitaram que, em virtude de perturbação de saúde mental, o acusado carecia ao tempo da ação da plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato, bem como da plena capacidade de determinar-se de acordo com o entendimento do caráter ilícito do fato. O Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi praticado com emprego de meio cruel.
O Conselho de Sentença se declarou apto ao veredito de mérito, passando a votação da segunda série de quesitos, quando reconheceu a materialidade, atribuindo ao acusado a autoria das lesões sofridas pela vítima Laís e que a levaram a óbito. Exposto o quesito absolutório, foi rejeitado pelos jurados. Os juízes do fato rejeitaram que, em virtude de perturbação de saúde mental, o acusado carecia ao tempo da ação da plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato, bem como da plena capacidade de determinar-se com o entendimento do caráter ilícito do fato. O Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi praticado com emprego de meio cruel. Face, pois, a decisão soberana do Conselho de Sentença, fica o réu Luiz Guilherme Elias Cavalcante, já qualificado, condenado pelo Tribunal do Júri por 2 vezes, nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3 do Código Penal, em razão da condenação e por direito constitucional a uma pena individualizada, passo a dosar as penas a serem impostas ao réu, nos termos do Estatuto Penal, artigo 68, iniciando com a pena base, onde são analisadas as 8 circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, observando que a lei prevê pena mínima de 12 anos e máxima de 30 anos de reclusão quando o homicídio é qualificado. Primeiro, quanto à vítima Luiz Gonzaga de Souza Cavalcante. Analisa a culpabilidade do acusado, aferindo uma conduta reprovável, porque o réu, ao tempo do fato, era plenamente imputável, possuía potencial condição de entender o caráter ilícito do fato, porém, reconhecido pela Junta Médica do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que era semi-imputável. Que a sua folha de antecedentes criminais, juntada às folhas 441 e 448 dos autos, indica ser o réu primário, logo possui bons antecedentes. Que sua personalidade é preocupante, pois o réu demonstra frieza quando em juízo fala sobre os presentes fatos cometidos. Que sua conduta social está fora dos padrões da normalidade, posto que mantém o costume de ingerir bebidas alcoólicas e fazer uso de entorpecentes. Ainda, o laudo psicológico atesta que o réu não possuía relação forte com pessoa alguma, caracterizando-se sua conduta antissocial. Que os motivos não lhe favorecem, pois não houve nenhum motivo para a prática delituosa. Que as circunstâncias do crime não lhe favorecem, pois o réu não demonstrou arrependimento. Pelo contrário, após cometer o delito, ele ainda frequentou a casa com os corpos das vítimas, distribuindo facas no sofá e pichações nas paredes numa espécie de ritual. Que as consequências do crime são inerentes a esse tipo penal, que é de natureza irreversível, pois as lesões causadas pelos golpes de faca provocaram traumatismo cervical aberto, ocasionando o óbito da vítima. Que o comportamento da vítima não contribuiu para o desfecho do fato, pois era um bom pai para o réu. Diante da análise das circunstâncias judiciais, fixa a pena base em 16 anos de reclusão, em razão da atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal, reduz a pena em 6 meses, passando essa a 15 anos e 6 meses de reclusão. Ainda em consequência de ser o agente menor de 21 anos na data do fato, diminua a pena em 6 meses, tornando-a em 15 anos de reclusão. Em virtude do réu ter praticado crime contra ascendente, aplica o agravante descrita no artigo 61, inciso 2, a linha E do Código Penal, aumentando a pena em 6 meses, tornando-a definitiva em 15 anos e 6 meses de reclusão, à míngua de outras causas modificadoras. Quanto à vítima Laís Santiago Rodrigues, para fixar a pena do acusado, avoco as mesmas circunstâncias judiciais em relação à vítima Luiz Gonzaga, referentes à culpabilidade, personalidade, conduta social, motivo, circunstâncias, consequências. Que o comportamento da vítima não contribuiu para o desfecho do fato criminoso, pois era namorada do acusado e mantinha bom relacionamento com ele. Diante da análise das circunstâncias judiciais, fixa a pena base em 16 anos de reclusão, em razão da atenuante da confissão espontânea
prevista no artigo 65, incisa 3, a linha D do Código Penal, reduz a pena em 6 meses, passando essa a 15 anos e 6 meses de reclusão. Ainda em consequência de ser o agente menor de 21 anos na data do fato, diminui a pena em 6 meses, tornando-a definitiva em 15 anos de reclusão, à míngua de outras causas modificadoras. O artigo 69 do Código Penal é cogente, quando impõe que o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, somam-se as penas. Aplicando-se a operação somatória decorrente de um concurso material, encontramos uma pena definitivamente fixada em 30 anos e 6 meses de reclusão, devendo ser procedida a detração penal respectiva, haja vista a prisão preventiva do réu, em razão do fato em análise e a situação de que ele se encontra preso. A pena ora imposta deverá ser cumprida na penitenciária Odenir Guimarães, antigo CEPAIG, em regime inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal, com os efeitos da Lei nº 8.072 de 90. Em razão da condenação e em função do réu ameaçar a garantia da ordem pública em virtude de possuir desvio de personalidade, com probabilidade de reincidência criminal, merece aguardar preso no estabelecimento prisional em que se encontra. Após o trânsito em julgado, espeça-se a respectiva guia para o cumprimento da pena aqui individualizada. Espeça-se ofício para o Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal, informando o trânsito em julgado da sentença. Publicada nesse plenário, o Ministério Público, o assistente de acusação e a defesa já intimados, registre-se e façam-se as comunicações de estilo. Sala das Sessões do Primeiro Tribunal do Júri, aos 19 dias do mês de novembro do ano de 2014, Gesseir Coelho de Alcântara, juiz-presidente do Primeiro Tribunal do Júri. Portanto, então, com a leitura da sentença, nós damos os trabalhos por encerrados e o senhor jurado dispensado, está encerrada a sessão. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.